Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá, Bertinhas e Abertinhos, bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, a gente acredita que informar é o primeiro passo para entender sobre temas importantes. E é isso que a gente vai fazer hoje. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. A expectativa de vida de pessoas transexuais é de 35 anos contra 75 anos da população em geral, segundo o IBGE. Até julho de 2019 foram registrados 123 assassinatos. Estatísticas apontam que a cada 48 horas, uma pessoa transexual é morta no Brasil e, em sua maioria, com requintes de crueldade. Dia 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade de Transsexuais e Travestis. A data ela foi criada em 2004, quando pela primeira vez na história do Brasil, travestis e transexuais estiveram no Congresso Nacional para falar aos parlamentares brasileiros sobre a realidade dessa população. A data visa promover reflexões sobre a cidadania das pessoas trans e travestis e não binárias. E é sobre isso que vamos falar hoje. Para ajudar a gente a bater esse papo aqui, nós temos duas pessoas muito maravilhosas. Ela que é produtora, maquiadora, publicitária e modelo, Sasha Vilela. Uma salva de palmas. Hello! Muitas profissões, muitas facetas. Multifacetada. Eu sou uma mulher multifacetada. Muito profissional. E ele, criador do canal Transdiário, youtuber, ator e publicitário, Luca Scarpelli. Uma salva de palmas. Bom, a gente queria que vocês também se apresentassem um pouquinho mais, pra quem ainda não conhece, vocês falassem um pouquinho mais de vocês. Bom, vou começar. Pra quem não me conhece, meu nome é Sasha Vilela. Oi, tenho Sasha. 24 anos. Oi, tudo bom? Tudo bom, Sasha? Bom, como vocês prepararam na apresentação, eu sou multifacetada, mas é um pouco... E aí, quando eu falo sobre isso, sobre, tipo, essas múltiplas coisas que eu faço, reflete um pouco, a gente leva pro lado sério, porque, tipo, eu faço muitas coisas, mas na realidade, tipo, de 99% das outras pessoas iguais a mim. Tipo, eu tenho muitas oportunidades e faço muitas coisas, sempre de portas abertas. Sim, me sinto sendo a primeira a fazer algumas coisas, e aí chega no momento que a gente, tipo, não quer mais ser a primeira a fazer todas as coisas, sabe? Chega um momento que a gente quer ver, tipo, as outras pessoas também sendo primeiras a fazer algo, tipo, essas mil coisas, e, tipo, quem dera mais. Total. Arrasou. Arrasou. O que dizer agora, né? Diga, Luca, você sabe. Obrigada, nosso episódio termina aqui. Obrigado, gente. Até logo. Eu sou o Luca, eu sou publicitário também, tenho 29 anos, sou de BH, moro aqui em São Paulo já faz 13 anos, então praticamente Nossa, paulista bastante. já é. Não tem nem sotaque mais. Cara, eu tô no limbo do sotaque, né? Eu tenho meio sotaque mineiro, meio sotaque paulista, só onde que eu você vou, falou alguém agora. reconhece um sotaque Não vem do diferente. caminho, a gente vai catando. Mas, assim como a Sasha falou, eu acho muito importante ressaltar, assim, que eu sou uma pessoa muito privilegiada no meio trans, né? Porque... Você sempre fala isso nos seus vídeos, né? Mas Você querendo ou ressalta não, bem. a minha realidade, ela é muito boa. Eu tive um acolhimento total da minha família, eu nunca tive problemas no ambiente de trabalho. Querendo ou não, a pauta trans virou o meu ambiente de trabalho também. Então, de uma certa maneira, isso agregou no meu trabalho, de uma forma positiva, né? Porque... Acabou unindo as duas coisas de uma maneira positiva, né? Exatamente. Então, antes eu já trabalhava com publicidade há muito tempo. E aí agora, pós-transição, eu trabalho mais nesse olhar de diversidade, assim. Eu faço consultoria para empresas. Que legal. Trabalho com várias agências, institutos de pesquisa, com várias coisas, com esse olhar sempre para diversidade. Além disso, eu tô me formando ator. Que legal. Muito Bem-vindo ao atriz. clube! Eu brinco que só falta atacar de DJ pra eu virar, né, ir pro BBB. E tem um programa de culinária. Porque todo mundo tem um programa de culinária. Pra participar de um reality. A gente faz mil coisas, assim, e eu tento me jogar em todas elas e trazer um pouco desse olhar. Como a Sasha disse, e disse muito bem, a gente é a primeira geração que tá ocupando lugares. Então, tem hora que cansa, tem hora que a gente quer ver mais pessoas trans ali, ocupando aqueles lugares e tendo as mesmas oportunidades. Por isso o Transdiário existe, por isso o meu trabalho em conscientizar as pessoas, porque a gente precisa ocupar cada vez mais lugares. E é isso, pessoal. Total, falaram tudo. Então, pra gente começar a introduzir as pessoas algumas nomenclaturas básicas, assim, eu dei uma pesquisada que cada vez está aumentando uma letrinha na nossa sigla.
Então agora seria a sigla LGBTQIAP+, né? Que essa sigla significa L de lésbicas, G para gays, B bissexuais, T transexuais, Q queer, I intersex, A assexual e P pansexuais, que são pessoas que sentem atração por todos os gêneros ou independente do gênero. E agora eu queria falar com vocês na questão de a diferença entre a identidade de gênero com a orientação afetiva sexual e o sexo biológico, assim, né? Que tem algumas pessoas que tenham essa dúvida. A principal diferença, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, pra começar. Sim. Mas as pessoas confundem muito, né? E confundem o tempo todo. Inclusive, eu sou um homem trans bissexual. Quando eu falo isso, dá um tilt na cabeça das pessoas. Porque elas acham que o quê? Qual é a lógica, né? Eu queria ser homem, então eu fui evoluindo de uma super sapatão até eu virar um homem, então eu me atraio por mulheres e eu só posso me atrair por mulheres. Entanto que todo esse pensamento, ele tem uma raiz muito errada, porque é na lógica heteronormativa, Sim. né? Então, tipo assim, se você está, entre muitas aspas, virando homem, automaticamente você tem que ficar com mulheres. Se é pra você ficar com homens, por que você transicionou então? Já escutei isso muitas vezes. E é bom a gente diferenciar essas coisas, porque identidade de gênero é quando a gente responde a pergunta, o que eu sou? Então, qual é a sua identidade? Como você se enxerga? Não envolve uma outra pessoa, completamente individual. E aí, depois, orientação sexual, como a própria palavra diz, é orientado a alguém. Como você se sente atraído pelas outras pessoas. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu sou um homem trans, porque quando eu nasci, o médico foi lá, olhou pelo meu sexo biológico ser fêmea, falou que eu era uma mulher. Só que eu não me identifiquei com esse gênero, eu me identifico como homem. Então isso independe de quem eu me atraio. E aí depois, com o passar do tempo, eu entendi que eu me atraio por ambos os gêneros, seja homem, seja mulher, até mesmo pessoas não binárias, enfim. No termo oficial, eu seria uma pessoa pan. Sim. Mas como já é difícil as pessoas entenderem, A gente dá uma simplificada. Esse P que entrou aí. Mas é isso, assim, basicamente essa é a diferença. Quando a gente tá falando de identidade de gênero, é o que eu sou. Quando a gente tá falando de orientação sexual, é por quem eu me atraio. E aí temos... A questão, o T na nomenclatura, né? O T na nomenclatura, ele envolve pessoas travestis e pessoas transexuais. Pessoas transexuais, como eu e o Lucas, são pessoas que se identificam com um gênero oposto ao seu gênero biológico. Quando a gente tá falando de pessoas travestis, de mulheres travestis, a gente tá falando de uma nomenclatura que só existe aqui na América Latina. Não existe no resto do mundo. Se você falar a palavra travesti, não tem uma tradução pro resto do mundo. Que foi criada, entre aspas, aí, pra marginalizar as mulheres transexuais, no caso. E quando a gente fala travesti pra alguém que não é informado, o que ele vai lembrar é de uma prostituta. Então, esse termo travesti, ele é meio que na cabeça das pessoas serve pra isso. Pra você marginalizar e, tipo, encaixar essa pessoa nesse lugar. Então, por isso, acho que muitas mulheres travestis ao longo do tempo começaram a se identificar e se agarrar muito ao termo transexual. Porque eu acho que ele dá uma limpada, sabe? Dá uma polida e te deixa ali bonitinha pro resto da sociedade entender o que você é. E uma coisa que tá rolando muito importante, tá rolando isso agora, são todas essas mulheres agora usarem o termo travesti, que foi tanto usado contra elas, pra se identificar e se reafirmar na sociedade. E eu acho super importante a gente fazer isso. De uma maneira política. De uma maneira política. Exatamente. Mas também é muito importante lembrar que muitas dessas pessoas podem se sentir ofendidas quando uma pessoa cisgênero vai te falar alguma coisa, não sei o que, travesti. Mas pra basicamente entender, tipo, não tem diferença entre os dois termos. As pessoas criaram essa diferença. Basta a gente entender como a pessoa quer ser denominada. Eu acho que também é legal só ressaltar uma coisa, que o termo traveco é super ofensivo. Sim. Super e que isso precisa ser eliminado todas do as nosso palavras que a de gente qualquer fala com vocabulário. eco ou com ico são coisas diminutivas e ofensivas. Então, pra qualquer palavra, principalmente pra essa palavra, tem um peso muito forte. E tem um ponto interessante só de sublinhar, grifar e jogar um neon em cima, que não existe, é uma falácia o que o pessoal acredita, que travesti é a mulher trans que não quer operar.
não existe, não é Também, isso. E é uma Exato. curiosidade quanto a isso, né? Ninguém vai num grupo cis e pergunta sobre a genitália de ninguém. Então deixe cada um viver exatamente. com a sua e bem Exato. consigo mesmo. É que eu ainda acho Ponto. bem recente e curioso. Tipo, as pessoas têm muita curiosidade. Eu acho que, tipo, pra quem não vive no meio, não sabe, não entende, não é uma pessoa próxima, eu acho que é normal a curiosidade. Desde que não seja invasivo e desrespeitoso pra ninguém. Claro, total. Outra dúvida que eu queria tirar: existe um momento ideal pra começar um tratamento hormonal? Não. Você começou quando? Eu comecei com 26 anos. Com 26? Eu comecei com 21. Se vocês quiserem contar um pouco de como foi a Sim. descoberta de vocês, Só- até a infância, se vocês se sentirem à Claro, vontade, claro. óbvio. Não, eu acho legal só reforçar uma parada, que é o seguinte: não existe uma idade, no entanto que existem crianças e adolescentes trans, né? Que são E que acompanhados no Hospital e das tudo. Clínicas eles fazem um acompanhamento, Fazem um né? acompanhamento super legal lá. E o que acontece? Quando a criança ou adolescente se identifica como trans, se faz o bloqueio puberal. Então, assim, ela não toma nenhum hormônio até os 16 anos, que é a idade permitida para começar a terapia hormonal. Então, assim, a menor idade em que alguém pode começar a terapia hormonal é 16 anos. 16 anos. E aí não existe nenhuma idade limite. E a partir do momento que você começa a terapia hormonal, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. É tipo assim, você toma hormônio pra sempre? Sim, você toma hormônio pra sempre. Quer dizer, se você quiser continuar essa terapia hormonal da forma que ela é. No meu caso, eu vou tomar hormônio pro resto da minha vida. Então a minha dose é pra manter a minha testosterona do mesmo nível de, entre muitas aspas, um homem nascido homem. Sim. E além disso, aconteceu uma coisa muito legal, que é, pelo SUS, quando você dava entrada no processo, que eles têm um nome péssimo, que é processo transexualizador. Parece tipo raio laser, né? Exatamente. Vai Você vai entrar numa máquina, vai sair. Mas enfim, quando você dava entrada no processo transexualizador pelo SUS, você tinha que passar 2 anos por terapia psicológica antes de começar qualquer procedimento, principalmente os procedimentos cirúrgicos. E aí o que aconteceu agora foi, com essa definição do Conselho Federal de Medicina, não tem mais a regra dos 2 anos. Então, é a equipe médica que define qual é o momento melhor para o paciente fazer a cirurgia ou fazer o início da terapia hormonal. Isso é um grande ganho. Não, vale lembrar também que tem pessoas que se identificam como se o sexo biológico não é o seu. E você não necessariamente tem que fazer uma terapia hormonal. Sim, Tipo, isso não influencia nada. É uma coisa que eu acho Essa que pessoa a se gente sente tem bem com o corpo muito que tem, Exatamente. isso é ótimo. Eu tenho porque eu não me sentia bem com o meu corpo. Enfim, e comecei a fazer terapia hormonal porque eu sabia dessas mudanças que haveriam ao decorrer do meu tratamento. Mas conheço pessoas que não fazem uso de nenhuma terapia e mesmo assim se identificam como pessoas transexuais, travestis. E é muito importante a gente entender e respeitar e começar a formular nossa cabeça viciada e influenciada a ter esse pensamento também, que nem sempre a Não gente tem que vai- seguir uma cartilha, Não tem que né? seguir uma cartilha, um padrão ou nada. E eu acho que tem uma coisa legal de botar aqui como boas práticas para quem tá escutando a gente, quando a gente vai se referir ao passado de uma pessoa trans, a gente não se refere no outro gênero. Então, por exemplo, se alguém vai referir ao Luca criança, é o Luca. Independente se eu tinha transicionado naquela época ou não, entendeu? Claro. Não precisa abrir que eu tinha uma vivência feminina, que o meu nome era XYZ. A gente entra muito isso no campo do respeito ao nome social, né? Total. O que a pessoa se identifica. Exatamente. Eu tava lendo um estudo feito pelo ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que mostrou que você respeitar o nome social de uma pessoa trans melhora 71% os sintomas de depressão, diminui 65% as tentativas de suicídio e reduz 38% as idealizações suicidas. Portanto, respeite o nome social de pessoas trans em casa, na escola, na rua, no trabalho, entre amigos. É importantíssimo pra gente evoluir como seres humanos, né? E é uma coisa tão simples, né? Você parar Exato. pra pensar, é tipo assim... você tá em dúvida de como alguém quer ser chamado? Chega lá e pergunta, olha, como você gostaria Simples que eu te assim. chamasse? Qual pronome você gostaria que eu usasse? E a partir daquele momento você respeita, É muito simples, na real. Simples. E as pessoas são preguiçosas, elas não fazem isso literalmente por pura preguiça ou por ter uma cabeça automática e já Então, meio mas que, aí sabe, você acha viciada que já a fazer é isso. preguiça ou é preconceito
mesmo e fala, Mas não, eu não vou, A não preguiça vou te junto com o respeitar. preconceito. Tipo assim, não vou te respeitar e também não quero saber se você quer respeitado, sabe? Tem esses dois. É o preconceito com a preguiça. Tipo, eu não tô a fim de Como aprender uma nada, não tô a afronta, fim né? de falar nada. E aí gera essa preguiça. Mas, tipo, esses dados são muito importantes porque teve um impacto muito no começo da minha transição sobre o nomes e os pronomes. É uma fase. É a fase que você tá mais vulnerável, sabe? Do começo da transição. É a fase que você tá se descobrindo. E aí, quando essas pessoas trazem essas coisas de volta, é uma coisa que desanima e, tipo, e você sente que, sabe, dá vontade de desistir porque você acha Sim. que é um momento. Isso é uma coisa São muito pequenas importante. conquistas e parece que quando isso São chegando, pequenas parece que tá andando pra conquistas, sabe? trás. Tipo, você ir numa padaria e, tipo, o cara falar bom dia, senhora, sabe? Essas coisas são pequenas conquistas que pra muitos parece nada, mas pra essas pessoas são muito importantes. Então, tipo, acho que é muito importante a gente respeitar. E começa a perguntar, gente, só pergunta. E eu acho que tem uma coisa muito... Pelo menos aconteceu comigo muito no início, que eram, tipo, pessoas que me conheciam há muito tempo, falando assim, você tem que entender que eu vou errar, você tem que entender que eu te conheço há muito tempo, é muito difícil pra mim. Eu falo, cara, eu não tenho que entender nada, você que tem que sair da sua zona de conforto e me respeitar, sabe? É só o mínimo de esforço. Você errar uma vez ou outra, querendo acertar, tudo bem. Agora, cair nessa vala da preguiça de, eu não vou conseguir, você tem que entender. Não, ninguém tem que entender nada, sabe? É bizarro. As pessoas usam uma zona de conforto pra disfarçar o preconceito ali. Exatamente. Tipo, a gente tá se esforçando pra se reinserir na sociedade de novo. Porque a pessoa não pode fazer um mínimo esforço de simplesmente, tipo, é só respeitar. A gente pode ter lembranças e lembrar do passado e, tipo, falar sobre várias coisas. Mas tem que entender o nosso esforço e entender o esforço que as outras pessoas têm que fazer pra isso. E a família é muito importante nisso também, né? Muito. Existe já essa rede de apoio dentro da família que fala, essa é a sua decisão, vamos respeitar. Então, se a família já tem esse respeito, essa clareza, acho que passa um pouco também para as outras camadas que você tá inserido na sua vida, né? Total, assim, eu vejo, pra mim, a minha família era super tradicional brasileira e com o tempo eles foram se desconstruindo e super me apoiando. E hoje em dia, tipo, ninguém tem coragem de ser transfóbico perto da minha mãe, do meu pai e do meu irmão, sabe? Porque eles viram o bicho, assim. Então eu acho que esse apoio familiar é uma coisa que muda drasticamente a qualidade de vida de uma pessoa trans. Muda, assim... Porque a marginalização, aliás, começa com a pela falta de apoio da família, exatamente. né? Então, a partir do momento que a família não aceita e essa pessoa precisa sair de casa, ali começa o ciclo de exclusão, né? Mas se essa pessoa tem um lugar seguro dentro de casa, pra mesmo se ela sofrer alguma violência fora, ela tem um lugar pra onde voltar, já facilita muito, né? E sobre família, eu já não tenho, tipo, tanto essa relação com a minha família. Eu acho que é um processo que tá sendo um pouco mais lento. E por não ser 100%, você cansa, sabe? Se a pessoa não quer, não quer. Mas uma coisa muito importante você entender, tipo, você tem que buscar outras redes de apoio além da sua família. Família é seu sangue, mas também são pessoas. Se você não tem aqui esse apoio e essa segurança e esse lugar de volta que você precisa, você tem que encontrar uma outra rede de apoio. E uma coisa muito legal que eu tenho agora com as minhas amigas, enfim. Eu tenho um grupo, tipo, de mais de 40 travestis assim no WhatsApp. Que maravilhoso. Sim, é maravilhoso. E a gente fica trocando experiências e vivências o dia inteiro, tipo, toda a vida, discutindo coisas e lances. Eu acho que você tem que procurar esse tipo de apoio além da sua família, porque eu acho a família importante, a família acolhedor. Mas quando você não tem, ou você tem que sair pro mundo, você tem que se preparar. E acho que o melhor pra se preparar é você se espelhar e se encontrar. E eu acho que tá acontecendo muito isso, tá sendo ótimo. Você, travesti, homem trans, mulher trans, procurem esses lugares, procurem pessoas onde vocês podem se ver, se enxergar e falar sobre os assuntos da sua vida com naturalidade. É isso. Arrasou. Qual conselho vocês dariam aos papais? Como que eles podem apoiar o filho ou a filha trans, assim? Olha, eu vou replicar o que a minha mãe já falou uma vez, que eu achei incrível. Que ela falou assim... É até meio foda. Mas, enfim. Ela falou, cara... Se você tem coragem de jogar o teu filho na rua, você não merece ser pai. Você não merece ser mãe. Porque isso é uma missão de vida mesmo, você ser pai e mãe. No entanto, que é uma coisa que pode ser escolhida. Você pode escolher não ser pai e mãe. Entendeu? A partir do momento que você gerou essa criança, ou você adotou essa criança, enfim, você tem ali um papel a cumprir, sim. Bastante. E eu acho, de verdade, que não existe nada que apoie a falta de amor. Então, assim, cara, você pode discordar do caminho que teu filho tá indo, você pode discordar de uma série de coisas, mas daí
pra jogar na rua, daí pra desrespeitar. É todo um outro... Eu discordo de várias coisas que a minha mãe faz, eu discordo de várias coisas que meu pai faz, e nem por isso eu saio humilhando eles, ou batendo neles, ou fazendo uma série de violências que pessoas trans passam todos os dias. Então eu acho que o que eu diria pros pais é, seja pai. Escute o seu filho e entenda o que ele precisa. Porque é nessa hora que a gente precisa estar do lado de alguém. Eu acho que a gente precisa parar de lavar as mãos e falar, ai, porque é contra o que eu acredito. Ai, porque não foi o que eu planejei pro meu filho. Para de lavar a mão e vai lá e cumpre o teu papel. A vida não é só sua. Mãe. Exato. Não, e eu acho que existe uma coisa nessa questão que eu acho que é o mais difícil de entender, apesar de eu não ser mãe, que é que aquela pessoa que você colocou no mundo é uma pessoa diferente de você. Exato, ela não veio pra cumprir suas expectativas. Nem pra te fazer feliz. Exato. Vocês vieram aqui juntos, ok? Você pode ser uma pessoa mais feliz pela sua filha ou pelo seu filho, mas ele não veio aqui para te fazer feliz. Ele e ela têm um caminho, Exatamente. né? Que é o caminho que eles têm que seguir e que eles têm que ser felizes por eles mesmos, né? Exato, e é uma pessoa, né? Tipo, não é uma pessoa sua. Você não Exatamente. botou um copo no mundo que é seu, que você pagou, que você E já tem. tá moldado, formadinho. Exatamente. É assim que eu quero. Eu quero assim, Idealizei ele e veio pronto. assim, a gente vai beber água nele, não vai cair água pra baixo, então ele é um copo perfeito. É, mamãe, o sabe? copo quebra. Exato. O copo quebra, o copo fura, né? Mas a gente tá colocando uma pessoa no mundo e criando expectativas sobre um ser humano que não tá escolhendo o que você tá falando ali, o que você tá querendo. Tipo, você não dá a opção de escolha. E quando você não dá a opção de escolha e a sua cabeça não tá aberta às escolhas de uma terceira pessoa que tá vindo, Tipo, ela falou, sabe? Que você tá fazendo o trabalho de um corpo que é colocar essa pessoa pra fora, dar amor e carinho, e uma hora essa pessoa vai viver a vida dela. Parece até meio grosseiro falar assim, né? Mas é tipo a realidade. Não, mas Então, é total, verdade. No mundo animal é e no verdade. mundo. E aí, quando você cria essas expectativas e não abre essa opção de escolha, e não abre essa opção de um olhar de uma terceira pessoa, você tá sendo uma pessoa egoísta, e quem vai se frustrar e se machucar é você, além de você estar frustrando uma outra pessoa. Deixando seu filho de criar Você tá a própria vida. Exato. Você tá deixando, frustrando uma pessoa de criar uma vida que pode ser tão incrível quanto a que você planejou, a que você teve a expectativa. Pode ser diferente, mas pode ser bom. Eu lembro quando eu fui contar pra minha mãe, imagina, minha mãe é super, patricinha pra caramba, evangélica, tipo, o rolê era tenso ali, era tenso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25 pra 26 quando eu contei. E acho que é uma Mas idade mais você- difícil ainda, porque a princípio ela já tinha criado durante 26 Exato, anos um molde. Tipo, ela criou o casal, né? Eu e meu irmão, era tipo a família da margarina, assim. E aí, quando eu fui contar pra ela, eu lembro que eu tava super mal, assim. Falei, mãe, na loteria da vida você deu azar. Tipo, aconteceu, não tem o que fazer, não é sua culpa. Porque ela tava se culpabilizando muito, assim. De, eu fui uma péssima mãe. Quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, você nunca mais repita isso. Porque eu não dei azar nenhum, você é uma pessoa super íntegra, você... Ela já começou falando isso? Já começou assim. Você nunca fez mal pra ninguém, você nunca roubou ninguém, você é super estudioso, trabalhador, íntegro, sincero, amoroso. Eu só dei sorte nessa vida, sabe? A pessoa ser trans não quer dizer nada, né? A gente minha tem que relação olhar... com você vai continuar a mesma, Exato, né? a gente do tem que filho e olhar o pai. caráter, é isso que importa. Então acho muito importante a gente ressaltar isso, porque às vezes a gente cai no lugar de, é gay, mas é boa pessoa, é trans, mas é boa pessoa. Não, é uma boa pessoa, ponto. A identidade de gênero, a orientação sexual não difere do caráter de ninguém, gente, pelo amor de Deus. Eu queria saber, vocês, desde crianças, vocês já não se identificavam com o gênero que vocês nasceram? Ou foi uma coisa que veio ao longo, assim, Foi do total caminho de ao longo, vocês? Tipo, foi total ao longo do caminho, eu não fui uma criança trans. Eu nunca tinha entendido isso até conhecer pessoas, até saber sobre a vida dessas pessoas. Isso veio pra mim quando eu tinha uns 18, 19 anos, que eu comecei a ter relação com pessoas e conhecer essas pessoas em lugares que eu ia. Então, isso veio muito depois, quando eu comecei a ver e esclarecer a minha mente pra esse lado, porque eu também não tinha. Aí quando eu comecei a tirar, tipo, todos esses panos da minha frente, que eu consegui me identificar e entender por que tipo,
tinham coisas dando errado na minha vida, ou porque eu começava coisas e não conseguia terminar. Você encontra um porquê de tanto caos acontecendo na nossa vida. Não sei se seria melhor descobrir antes, enfim. Mas foi uma descoberta, sabe? E foi no momento certo da minha vida, onde eu pude estruturar a minha cabeça. Né? Foi o meu caminho. O caminho de todo mundo tá certo. Sim. Mas foi um momento bom de que eu consegui estruturar a minha cabeça pra entender e cair de cabeça nisso, sabe? Me jogar mesmo. Pra mim foi muito parecido com a Sasha, assim, porque na minha infância eu não tinha, primeiro, nenhuma referência. Olhando hoje pra minha infância, tinha vários indícios de que eu era trans. Tipo, sei lá, eu detestava vestido. Eu tinha até um caso quando eu tinha 3 anos. A gente morava numa casa e minha mãe tinha um vestido que ela amava e que eu odiava muito. E aí eu peguei esse vestido e eu enterrei ele no quintal. Então tem uma série de coisinhas que foram acontecendo. Que você assim. vai falando que pensando que talvez já fosse um sinal. Total, né? Tipo, eu pegava as roupas do meu irmão, colocava a cuequinha do meu irmão por cima da calcinha. Tinha uma série de coisinhas que são indícios. Mas assim, eu nunca fui uma criança que questionou o meu gênero. Porque aquilo nunca se apresentou pra mim como uma possibilidade. E aí, o que aconteceu, o primeiro movimento, assim, de desconforto foi na minha adolescência. Que aí o meu corpo começou a mudar. Foi a primeira vez que eu tive uma época bem depressiva, assim. Só que eu não sabia o que era. Só que eu não via saída. Então, eu tentei muito me enquadrar na realidade cis. Eu tentei muito viver o meu lado feminino, assim. Até um dia que não deu mais, e eu consegui achar outras referências. Então, o que a Sasha falou também de achar pessoas iguais, isso é muito importante. Por isso também eu criei o Transdiário como um senso de retribuição, sabe? Se eu precisei ver outras pessoas, que outras pessoas me vejam. Você recebe muita mensagem de pessoas que estão transicionando e falam: meu, você me ajudou muito, Muita Luca. mensagem. Isso deve ser maravilhoso. O seu né? namorado mesmo. No vídeo, ele fala. Ele fala que foi por causa do Luca. Que legal. Que ele acompanhava. Eu acho isso, pra mim, a minha força motora, de verdade, assim. É tipo, teve uma vez que eu chorei litros, que eu encontrei uma mãe, que o filho era adolescentezinho, tipo, tinha 12 anos por aí. E ela chegou pra mim super emocionada, pegou na minha mão e falou assim: cara, muito obrigado, você salvou a vida do meu filho. Ai, eu falei, nossa. Foi só um cisco aqui por aí. Que lindo. Mas foi bem foda, assim. Então, pra mim, isso é o que faz eu continuar, assim. Porque, por exemplo, financeiramente, o Transdiário nem me traz muita grana, me dá muito mais dor de cabeça do que dinheiro, sabe? Como publicitário, eu ganhava muito melhor. Sim. Mas é isso, eu acho que a gente tem que achar um propósito. E o meu propósito hoje é abrir esse caminho para que outros Luca venham. Vocês acham que, por exemplo, hoje a gente tem um grande número de influencers na internet e que eles vivem disso? De fazer jabá de marcas e tal, não sei o quê. Como que vocês veem isso para os trans? Não acontece de marcas procurarem? Não muito, não é uma coisa... Tem uma época específica. Julho bomba. Por conta aí, do... Por conta do mês. Aí julho é bomba, julho é festa. Junho e janeiro, assim, esbanjando a diversidade pro resto do mundo, esfregando na cara que todas as marcas são diversas. Agora, os próximos meses, os próximos meses, isso não existe. Então tem essas épocas específicas. Só que a gente não se sente representado 100% do ano em marcas. Então, eu acho que ainda é uma caminhada muito, 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 muito longa que vai acontecer. Eu tô vendo isso acontecer fora do Brasil. Tá rolando essa representatividade, enfim, de modelos e atrizes e pessoas. Tá rolando no Brasil. A série Pose é a série que onde tem o maior elenco trans exatamente, da história uma diretora da trans. E aí vejam a gente essa série. Exatamente, agora a gente tem no Brasil, na novela, a gente tem a Gabi. A Glamour. E é uma coisa que tá acontecendo muito lentamente, porque a gente tem essas pessoas tradicionais por trás de tudo isso. A gente tem cabeças antigas pensando de uma forma antiquada. Na minha agência, por exemplo, eu sou a primeira pessoa transexual a entrar na agência. É uma agência gigante, e aí tá acontecendo agora. Creio que vai acontecer mais, com mais agências. Sim. Sobre influencer, eu acho que eles não veem como uma forma de influenciar pessoas. Então, porque isso, por exemplo, eu vejo o seu canal e eu falo, gente, ele podia muito. Eu falo, ela podia muito. Fazer pra caralho. Por que não? Porque eu acho que as pessoas não veem como uma influência boa,
sabe? Uma pessoa trans não vai vender o seu produto de uma forma positiva. São pessoas não vistas com todas essas qualidades foda, né? e essa, eu sabe? acho que tem um ponto super foda que é tipo assim, a marca quando ela decide me contratar como influencer, por exemplo, é um movimento muito corajoso. Ela dita um posicionamento, Ela dita né? um posicionamento, exatamente. Então assim, o que falta mais são as marcas entenderem que elas precisam se posicionar nesses lugares. Eu tava outro dia fazendo um trabalho para uma marca e que eu falei sobre isso e nem era sobre pauta trans, era diversidade de uma maneira geral, de, mano, a gente precisa ter mais pessoas negras, a gente precisa ter pessoas gordas, a gente precisa representar de fato a sociedade. Porque eu acho que as marcas confundem muito ativismo com representatividade. Eu acho que representatividade é quando a gente tem esse trabalho de representar a nossa sociedade de uma maneira mais realista, né? Não somos todos brancos, não somos todos loiros, não somos todos heterossexuais cis. Isso é um fato. Inclusive, mais de 50% da população do Brasil é negra. Então, assim, quando a gente não tem um casting que pelo menos 50% diverso. é negro, já estamos com um problema, entendeu? Tá errado. Assim, Você já não tá vendendo pro país certo. Exatamente, já tá errado. Então, eu acho que falta um pouco o meio publicitário se atualizar nesse quesito. Do meu lado, esse mês, inclusive, eu tô fazendo um protesto velado, porque é um dos meses que eu mais ganho dinheiro, que é janeiro, que é visibilidade trans. E eu tô indo viajar. Eu vou passar 3 semanas no Nordeste. Caguei pra todas as marcas, porque, eu cansei da marca oportunista que só vem Só falar te chama em comigo na janeiro. visibilidade Pra cumprir trans, tabela, parece, Não né? vou. Já neguei pra várias que falei, cara, você quer me contratar? Fevereiro eu tô aqui. Março é lindo. Um março, Por que você olha não me ali. procura em março? Entendeu? Um carnaval. Uma campanha de Natal como família. Pois Natal. exato. Porra. Então, assim, eu acho que quando eu vou dar palestra em marcas, em agência de publicidade e tal, eu falo isso. Eu falo, gente, pessoas LGBTs existem o ano inteiro. Não é só em junho quando tem a parada. A conversa que eu tenho com as marcas é, gente, vocês vão perder dinheiro. Vocês vão perder dinheiro. A galera que tá entrando a começar a trabalhar já tá procurando um posicionamento da empresa Exato, quando sim. vai procurar o emprego, Exatamente. Então, assim, não é mais uma questão de olha que legal como somos diversos. É uma questão de obrigatoriedade. E cabe muito aquilo que você tava falando de não ser a primeira, né? E cabe muito as pessoas que contratam pessoas. Essa mentalidade tem que mudar principalmente dos headhunters ou das pessoas que contratam essas pessoas. Não adianta também faz todo um marketing pra vender, mas a hora que você entra na empresa mesmo, isso é um não ponto tem, que eu né? converso Existe. muito com várias marcas gigantes, inclusive. Passa pela conscientização dessas pessoas. Nossa, quantos RHs eu já encontrei. Falaram assim, como eu faço pra contratar pessoas trans? Porque elas não aparecem, elas não estão aqui, não acho o currículo. Falo, gata, se você for procurar só na SPM, FAP, melhores faculdades mais caras de todas e que fizeram intercâmbio e sabem falar inglês fluente, realmente você não vai achar ninguém. Achar uma pessoa trans que tenha essa qualificação, dado todo o contexto que a gente falou da realidade trans no Brasil, é impossível. Você vai ter que flexibilizar, você vai ter que, abre mão do inglês. Você vai ter que chamar essa pessoa pra dentro e Ou então capacitar capacite ela. os seus funcionários, Exato. E é o que eu exatamente. falo, tipo, o que a gente chama de hard skill, né, que é tipo competências de currículo, cara, são todas compráveis. Você compra. Sim. Agora, a pessoa ter empatia, capacidade de trabalhar em grupo, integridade, isso você não compra. Entendeu? Então, a gente precisa ter um outro olhar até pra contratar as pessoas e entender o que realmente vale a pena, sabe? Mas se você for procurar, ainda é uma coisa muito, muito pequena. A gente não tem É uma uma legislação, porcentagem pequena. nenhuma legislação que Tem. aprove Mas isso. né? Tem que ter se política quiser, afirmativa, meu. dá pra dar um Google que você acha ali. Você vai achar. Transempregos Você vai e achar tal. bem Você- vários você sites. Eu acha. tava lendo uma matéria da hamburgueria Castro Burger, né? Que eles decidiram Perfeitos, não excluir na hora de montar a equipe, né? Eles publicaram um anúncio de emprego que deixava clara a intenção de contratar pessoas trans e eles receberam 348 currículos no total, sendo 30 de homens trans, 41 de mulheres trans e 14 pessoas não binárias. E aí o proprietário, que é heterossexual,
transexual, cisgênero, defende, né, que outras empresas sigam esse exemplo, que é exatamente o que a gente estava conversando aqui. Porque ele falou, não há razão para as pessoas serem excluídas por sua identidade de gênero, simplesmente não tem lógica. E isso é muito importante. Você abre e posiciona a sua empresa para isso, você tem um posicionamento, você está se posicionando, você está colocando sua cara a tapa para fazer isso acontecer, isso é importante pra caramba. Está colocando em pauta a vontade da pessoa de aprender a fazer algo. Eu acho muito mais rentável para uma empresa, eu trabalhando, sendo uma publicitária que nunca estudou publicidade, porque eu nunca estudei publicidade, eu estou sendo uma pessoa muito mais rentável do que vários alunos assistentes passaram por lá e nunca fizeram porra nenhuma. Sabe? Tipo, eu tô fazendo coisa pra caramba porque eu tenho vontade de fazer coisas. E hoje a experiência de vida conta muito mais que faculdade. A experiência de vida conta muito mais. mais. Então, tipo, tem que deixar de lado essas coisas e entender que, tipo, se você quer incluir, fazer uma empresa inclusiva, uma pessoa inclusiva, você tem que entender que você vai ter que deixar de lado os padrões de lista de coisas que você quer, porque você tá querendo coisas que essas pessoas não têm acesso. Não tem acesso. Não, e outras, você vai acabar contratando mais pessoas iguais a todas as outras que estão dentro da sua empresa. A gente já vive num mercado sexista, né? A gente já vive num mercado onde os homens dominam muito, né? Então isso tem que mudar. Esses discursos já estão se modificando e é isso que tem que acontecer. Olha, eu me preparando pra gravar esse podcast de hoje, eu falei, gente, os homens héteros brancos, eles realmente cagaram com o mundo. Cagaram total. Cagaram total, meu Deus. Eles cagaram onde eles podiam cagar e tem merda até hoje, sabe? É tão simples. Exatamente, É é tão muito simples, mas na o caminho real. que foi feito Eu até aqui não é tô muito... querendo, eu não tô querendo diminuir Não, a dor do muito caminho das simples. pessoas. Mas por que é que as pessoas complicam tanto? Porque essas pessoas fizeram um caminho complicado. Elas deram uma volta muito grande pro entendimento. E eu acho que tem um ponto muito forte, que é assim, uma pessoa que tem a coragem de viver a sua essência, ela incomoda muita gente. Ela é transgressora, né? Eu acho que o grande ponto é, a nossa estrutura de sociedade, ela tem vários problemas. E aí muitas pessoas estão em casamentos extremamente infelizes, vivendo profissões extremamente infelizes. E aí chega a gente aqui, lindo, maravilhoso, perfeito. Por que ele pode ser feliz e não eu? Chega e fala, uai, eu vou ter coragem, eu vou bancar o que eu quero e eu vou viver do jeito que eu quero e é isso aí, você vai ter que me engolir. Bate naquilo que ela tá querendo esconder, que é o fato de que ela é infeliz, meu. E que ela não tá vivendo a essência dela, ela não tá buscando o propósito dela. Eu queria mudar um pouco. Por que surgiu essa expressão, vou trocar essa seara? O que é a seara? Sei. Não sei, Porque eu faço a eu ia a menor ideia. Eu falava assim, eu não Eu sei. achei que ia perguntar uma coisa super... Eu ia falar, tipo, eu não queria tocar nessa seara, mas aí eu me veio. Por que as pessoas falam seara, sabe? Não. Menor ideia. Mas vocês já Seara, usaram pra essa mim, é uma assim? expressão? marca de... Vocês já usaram essa expressão ou não? Não? Enfim. Denunciou a idade. Mudando um pouquinho de assunto, a gente não podia deixar de encerrar o podcast ou entrar no nosso quadro sem enaltecer que, né, no dia 13 de junho de 2019, a gente teve a criminalização da homofobia, né? O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu por 8 votos contra 3 a permitir a criminalização da homofobia e da transfobia. Então, os ministros eles consideraram que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. Ou seja, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa é sim considerado crime e a pena pode ser de 1 a 3 anos, além da multa se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação com publicação em rede social e a pena será de 2 a 5 anos, além de multa. A gente teve o caso da mulher que foi tirada à força do banheiro, né, que aconteceu no Shopping Pátio Maceió. A Secretaria do Estado da Mulher e dos Direitos Humanos mandou uma carta de repúdio contra o shopping, escrevendo tudo, falando sobre os direitos da pessoa trans. E eu queria muito ler a nota de esclarecimento do Shopping Pátio Maceió, que eles lançaram essa semana. E eles disseram: o Shopping Pátio Maceió esclarece que ontem a equipe de segurança foi acionada em socorro a uma ex-funcionária trans em uma das lojas que subiu em uma mesa da praça de alimentação. A ação realmente foi necessária para garantir a segurança da própria pessoa e dos demais clientes. Informamos também que em nenhum momento a cliente foi impedida de usar as instalações do shopping. Esclareceremos que não houve registro de nenhuma pessoa impedida de usar o banheiro. O Shopping Pátio Maceió segue apurando os fatos e se mantém firme no compromisso de atender com respeito e segurança a todos os seus clientes. Ele informa que recebe e acolhe com respeito e empatia todos os públicos, independente da orientação sexual.
Cara, Mas esse pessoal, eu fico pensando em que era eles vivem, né? Porque assim... Só faltou quem me conhece sabe, né? Que as pessoas sempre... quem me conhece sempre sabe. Gente. Não, é que Tem assim, até amigos que... Cara... Eu tenho até amigos que são, mas... Cara, eu fico impressionado, assim, porque não seria muito mais útil eles falarem, não, a gente realmente cagou, e agora, desculpa, a gente vai corrigir e vamos treinar toda a equipe de seguranças, inclusive, Lana, você que sofreu aqui, você vai acompanhar esse treinamento junto com o pessoal. Seria muito mais útil, porque assim, o que eles estão falando agora é tipo quando a criança quebra o vaso, a mãe chega e você fala, não fui eu. Claro que foi você, Claro que você só você. tava você lá, entendeu? Claro, tá registrado. Tá registrado, meu. Em que era vocês vivem? Não tem o menor cabimento. Eu fico impressionado como as pessoas têm cara de pau de escrever um negócio desse. Eu tenho uma dúvida com relação à lei. Se ela vale para os casos em que médicos, enfermeiros se recusam a atender pessoas trans em pronto-socorro e hospitais. Vale? Sim. Vale, claro. Vale, Porque você isso é uma negando, coisa- Você tá negando o serviço público, uma pessoa pública que está Sim. acessando o serviço e tem esse direito. Entendi, porque isso é uma prática comum, né? A Sim. negação Sim. do atendimento. Eu tava lendo uma matéria de um homem trans, que ele fala que uma vez ele foi pro pronto-socorro que ele tava com asma e se recusaram a atender, porque eles falaram assim pra ele, nós não atendemos o seu tipo de pessoa, então você tem que ir em tal lugar. Ele falou assim, mas a minha asma é igual a asma de qualquer pessoa. Sim. Inclusive em muito hospital público. Isso acontece muito. E a gente tem alguns hospitais públicos que são especializados, entre aspas, em atender pessoas transexuais. Hospital que fica na Santa Cruz. Acho que é o SUS da Santa Cruz. Falaram pra ele, esse Ele é um hospital aí. ótimo hospital que ele atende, ele tem um ótimo tratamento. Que ótimo. É um hospital super indicado para uma pessoa transexual que quer fazer um atendimento básico. Só que o fator saúde pública é um dos fatores mais agravantes para as pessoas travestis transexuais. Se a gente nega cuidados básicos a uma pessoa, a gente tá negando saúde, a gente tá negando a pessoa de ter uma qualidade de vida e uma vida saudável por mais tempo. Impedindo o direito dela de cidadão. De cidadão. Eu acho que é uma das coisas mais agravantes, uma das coisas mais depressivas. Essas pessoas não terem acesso à saúde pública, porque elas acabam se automedicando, se auto-hormonando errado. Isso leva à morte. Tem muitos de casos, pessoas, né? Que pessoas acabam que tendo morrem, AVC. Morrem, tem AVC porque não tem um respaldo médico. Um suporte médico que é obrigação do governo e é o seu direito ter esse suporte médico. Total. Inclusive, um amigo meu que trabalha no ambulatório trans do Hospital das Clínicas, ele me falou um dado uma vez que Nossa, eu fiquei chocado. Que ele falou que existe um dado que pessoas trans são menos tocadas em consultas. Então, elas são menos examinadas do que pessoas cis. Então, mesmo quando o atendimento acontece, ele acontece de uma forma diferente. Isso faz com que uma série de coisas não possam O exame ser não seja feito, diagnosticadas, e não sei o quê. Tem uma série de questões. Quando a gente vai ter um atendimento médico, a gente passa por uma série de constrangimentos, né? Da pessoa falando teu nome de registro, de te tratando no pronome errado, uma série de coisas. E aí a gente chega na consulta, a gente não tem atendimento. O que acontece? A gente para de procurar. Acontece o isolamento. Exato. É igual quando a gente fala de pessoas trans e evasão escolar. Não é evasão escolar, gente, é expulsão escolar. Se você não tem sua identidade respeitada dentro do ambiente escolar, se você sofre bullying, não tem a quem recorrer, se o professor não respeita a sua identidade, você está sendo expulso da escola. Se você não tá sendo quisto nesse lugar... Uma coisa importante, porque a escola sempre quer jogar para a família. E a escola tem responsabilidade nisso sim, de fazer com que essa criança seja respeitada. Desculpa, comi amendoim. Seja respeitada, independente do gênero que essa criança se reconheça. E essa questão também da escola parar dessa divisão, né? Que é menina, menino. Isso aqui você não vai brincar porque isso aqui é brincadeira de menina. Isso aqui você não vai brincar porque isso aqui é brincadeira de menino. Então a escola tem uma responsabilidade, sim. E que geralmente, quando você vê entrevistas de educadores e tudo mais, existe uma coisa da escola jogar só nas costas da família. Óbvio que, como a gente já falou aqui, é importante. Mas o papel da escola
fundamental. É fundamental. E isso vai ser, acho que, discutido durante muito tempo, até as pessoas entenderem o quão fundamental é a gente começar a falar sobre gênero, e não sobre ideologia de gênero, mas sobre gênero, sobre as pessoas entenderem que existem corpos diferentes do que estão no livro de biologia, que o livro de biologia, ele diz como você nasceu, mas ele não te denomina quem você é. Ele explica o que acontece com o seu corpo, mas ele não fala o que você vai ser. Eu acho que a gente tem que partir daí. Eu li uma frase, ela tá aqui em algum lugar, que tá assim, que o preconceito é uma forma de você desumanizar uma pessoa. Total. Sim, É você isso. tira a humanidade, você tira o ser humano dessa pessoa. Eu acho que, tem um ponto que mostra essa desumanização, que é a gente, ao mesmo tempo que é o país que mais mata pessoas trans, é o que mais consome pornografia trans no o mundo. Xvideos tá aí pra isso. Exato. Exatamente, Então, né? assim, a gente tá nesse lugar do fetiche, né? A gente tá no lugar da sexualidade suja, né? Proibido, No né? proibido, exato. No entanto que o que acontece muitas vezes com as mulheres, com as travestis que estão na rua, é o cara que vai lá com muito desejo porque quer realizar aquela fantasia, depois ele se sente culpado e aí violenta essa mulher, bate, mata, enfim, porque ela representa esse desejo escuso que ele tem, né? Então, a gente precisa começar a entender que essas pessoas são pessoas. Não, e começar a levar em consideração umas coisas que você leva em consideração para outras. Tipo assim, você não conhece alguém e fala: "Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Como é o seu pinto?" Pois é. Ninguém fala isso. Me fale sobre a sua genitália. Você tem Exato, pinto, você não tipo, tem. Eu nunca tive que abaixar a calça em lugar nenhum pra provar que eu sou uma mulher. Exatamente. Exato. Pra eu entrar então... num provador de uma loja, pra eu usar um banheiro de um shopping. Exatamente. Então a gente precisa começar a usar os mesmos critérios de algumas coisas para pessoas trans. Você perguntaria isso para uma pessoa que não seja trans? Então não pergunte para uma pessoa trans. Não faça sabe? para o outro que você não gostaria que fizessem com você, Exatamente. ponto, né? Em geral, tenho Empatia. noção. E aí eu queria também que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da mudança de nome, né? Que eu tava com muita dúvida, porque eu não achava na internet direito, eu queria entender o que era a lei João Nery. Essa lei estava tramitando há anos já. E nada era decidido, não rolava. Falava basicamente que não precisava de processo judicial para você mudar os seus documentos, porque a identidade ela tinha que ser autodeclarada. E aí começou a Ela bater... não chegou a ser aprovada. Não, ela não Não. chegou a ser aprovada. O que aconteceu foi o Supremo Tribunal Federal se posicionou quanto ao processo judicial de pessoas trans para mudar os documentos. Que eles falaram, não, basicamente, só que em linguagem muito mais rebuscada do que eu vou falar agora. Eles falaram, tipo, não faz o menor sentido essas pessoas recorrerem ao judiciário para mudar o nome. Isso não é da seara do judiciário. Ó, a seara. Aí, eu ia falar isso vendo? agora. Da Seara, viu? Vocabulário. Isso não é do judiciário. Isso é da vara de registros civis e não sei o que, lá. E aí, basicamente, o que ficou definido é que pessoas trans não precisam mais entrar com processo judicial para mudar o nome, elas mudam já direto no cartório. O que pra gente também é uma grande vitória, porque antigamente os processos eram longuíssimos e super transfóbicos. Porque batia num juiz, aí ele falava assim, não, pra eu mudar o seu nome, você tem que ter feito a cirurgia genital. Aí você fala, Nossa, porra. super expositivo. Exato. Tinha vezes que colocava até prova pericial. Você tinha que ir lá Ah, mentira. com um médico, tirar a roupa. Gente. Tipo, era péssimo, era horroroso, assim. Tem uma amiga que Que demorou... você tinha que seguir a cartilha, né? É. Fazendo todo um processo, um Gente. protocolo pra você conseguir fazer essa Exatamente. E alteração. assim, pensa só, nem todas as pessoas trans querem fazer cirurgia genital, Claro. pra começar. Segundo, que a fila pra cirurgia do SUS é tipo de anos e anos e anos. Então, você demorar não sei quantos anos pra você ter o seu direito básico de dignidade assegurado, que é o seu documento com seu nome, é muito bizarro, sabe? E essa era a realidade do Brasil até pouquíssimo tempo atrás. Agora não. Agora o que acontece? Eu levo uma série de documentos que, inclusive, se você quiser saber mais, vai no Transdiário. Você leva uma série de documentos lá no cartório e aí você preenche lá um papel declarando que
você não se identifica com aquele nome, com aquele gênero e dá entrada no processo e agora é super rápido. Tipo, no cartório mesmo você já resolve. Eu queria lembrar, gente, que a lei João Nery tem esse nome porque João Nery foi um psicólogo e um escritor brasileiro, o primeiro homem trans operado. Exato. No Brasil, né? Ele morreu em 2018, agora, e essa lei é do Jean Willis e da Érica Cocaia. Ai, que bom. Que bom. Então, lembrar da importância do Jean Willis Maravilha. aí também. Galera, a gente tem um quadro no nosso podcast onde a gente abre a porta para alguém, alguma situação, e a gente fecha essa porta depois. Vamos começar com Priscila? Priscila, Yes. para quem você abre a sua porta? Já que a gente falou aqui e que, estudando sobre o assunto, eu entendi a importância da família e a importância que ela tem para a busca da felicidade e para a saúde psicológica das pessoas, eu vou abrir minha porta pela ONG Mães pela Diversidade, que são as mães que abraçaram a causa. Hoje elas funcionam basicamente nas redes sociais, mas elas ainda têm muitos encontros presenciais. E elas começaram mesmo como um ato político e elas foram entendendo que, na verdade, isso se estendia, né, por toda a sociedade. Então, elas abraçam outras mães que têm filhos gays, trans, intersex, enfim. E assim, eu falo, gente, e daquilo que a gente falou, né, de você colocar uma pessoa no mundo, entender que aquela pessoa não veio aqui para te agradar. Quando eu fui ler sobre esse projeto, eu falei, essas mães entenderam tudo. Exatamente. Elas entenderam tudo. Eu abro todas as portas. Sim. pra ela. Aproveita e diga, Luca, para quem você abre a sua porta? Cara, eu abro minha porta pra muita gente. Eu abro pro Mães da Diversidade. Eu abro a minha porta pra Casa 1, que acolhe jovens que são expulsos de casa, LGBTs. Eu abro a minha porta pra Casa Florescer, que acolhe mulheres trans e travestis em situação Eu entrei no Instagram deles, é de lindo. vulnerabilidade. Eu abro a minha porta também pro ambulatório trans aqui de São Paulo, do Hospital das Clínicas, porque, eles estão lá praticamente fazendo um trabalho voluntário, porque a grana que eles ganham é baixíssima, e fazem um trabalho muito foda, assim, com familiares, com as pessoas trans. Então, abro super a porta. Posso pegar uma rabetinha aí? Porque eu esqueci de falar, na verdade, que também existe um núcleo de assistência multiprofissional à pessoa trans dentro da Unifesp. Eu roubei aí. Boa. Agora é você, Sasha. Pra quem você abre a sua gente, porta? eu vou abrir minha porta, na verdade, acho que não pra uma pessoa, pra uma instituição em si, mas abrir a minha porta pra um sentimento. Acho que o maior sentimento que as pessoas mais precisam nesses momentos da vida é do afeto de pessoas à sua volta. Não só de pessoas à sua volta, mas de pessoas que nem te conhecem. Sejam pessoas que deem mais sentimentos sem esperar em troca. Eu abro minha porta pra isso hoje. Arrasou. Arrasou. Perfeita. Eu vou abrir a porta. A gente falou muito isso sobre as pessoas se verem representadas, né? Então eu vou abrir a porta para os criadores de conteúdo que utilizam da plataforma para informar e para reeducar o público e essas pessoas. A gente tem muitas pessoas agora que estão falando sobre isso no YouTube, seja o seu canal, o Transdiário, a Tiecita, o Jonas Maria, a Mandy Candy, inúmeros outros. Então a minha porta vai para esses criadores de conteúdo, que é importantíssimo o que eles estão fazendo, inspirando jovens e fazendo eles se sentirem mais acolhidos dentro da comunidade. E agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta. A gente fecha a porta. Luca, pra quem você Eita. fecha Bate a essa sua porta, Luca. Bate essa porta. Cara, eu bato Eu já fechei a pra porta. uva passa. Pode É qualquer coisa. Vai o que você quiser. Olha, eu vou bater uma porta polemiquíssima. Ixi. Mas vou bater a porta pras pessoas que se escondem atrás do discurso de religião pra justificar o ódio. Então eu bato a porta com louvor pra você. Pá, foi aquele capa de qualquer... Tava com luva de pelica. Capa com luva de pelica. Que é Ai, pá. gente. Não, mas eu fiquei pensando, hoje eu tava tomando banho, eu tava pensando, gente, se Deus, Jesus, existe mesmo, se ele não voltasse hétero, branco, loiro, de olho azul, tava ferrado, tá né? fudido, ia morrer. Até ele ia morrer. execrado. Até ele ia morrer. Gente, eu preciso fechar essa porta pro nosso governo. Sim. Preciso fechar essa porta, que eu acho que é uma porta que já deve ser fechada Exatamente. milhões de vezes. Mas mais importante do que nunca, a gente fechar a porta pro governo que tá acontecendo agora. Pro momento que deixou um momento tão delicado, sabe? Deixou todos nós, não só pessoas trans, mas tipo, todo mundo num momento muito
muito delicado. E acho que tá dificultando um processo de crescimento do nosso país, um processo de informação, um processo de valorização, de ressignificação de valores, sabe? De tudo. Tudo que era pra crescer tá meio que travado. Tá meio que parado num momento que não tá sendo bom pra ninguém, sabe? E eu lembro que acho que assim que o senhor presidente assumiu, ele fez um discurso. Ele fez um bem discurso Ele fez um religioso. discurso péssimo, que Sim. ele falou que ia combater a ideologia de gênero. No discurso da posse dele. Primeiro Foi o dia, né? discurso da posse. Então, nossa, eu Começamos bato o essa ano porta assim. junto com você, tranco e jogo a chave fora. Não é só Gente. ele, mas pessoas que seguem ele dentro da política e fora da política. Sim. As suas portas pensam fechadas como foram As ele. minhas conjuntas. portas né? fechadas, foi uma gigante porta para Nossa. muita Todo gente. mundo De fecha fecha essa junto. Uma porta. grande Exato. porcentagem do nosso país. Bom, a minha porta vai ser fechada para... A gente falou muito disso e achei muito importante enaltecer para as empresas que se dizem diversas e, na verdade, só acabam utilizando a pauta da diversidade quando lhe convém, quando surgem, Pink ou seja, money, o né? mês da visibilidade, ou o mês LGBTQIAP+, enfim, minha porta vai... Fecha, escancara para essas empresas aí que só pensam no dinheiro. Sem Magenta Cast, gente. Yes! Pri, fecha sua porta. Bom, eu vou fechar a porta, já que a gente falou, tem tudo a ver com o assunto aqui, que esse final de semana a Glamour Garcia denunciou uma agressão que ela sofreu do namorado dela. E, enfim, depois ela acabou apagando os vídeos e tal, mas ela estava machucada e, pelo que ela falou, não foi a primeira vez que isso aconteceu com ela. Fecha né? a porta pra esse boy. Fecha a Fecha porta a pra esse porta. boy, Glamour, porque daí amor. Não Sim. vai ser. E exatamente eu queria lembrar que esse preconceito que a nossa sociedade tem com pessoas trans e esse lugar marginalizado e essa vulnerabilidade faz com que essas pessoas elas estejam mais vulneráveis a encontrar um relacionamento abusivo. Então, assim, a gente Sim. precisa prestar atenção nisso também, as consequências do comportamento da sociedade como um Sim. todo. Total. E eu queria deixar aqui, para eu não esquecer, que é muito importante que existe um Disque Denúncia, que é o Disque 100, e a Ouvidoria do SUS, que são fontes oficiais que reúnem denúncias de violação de direitos humanos e reclamações de atendimento em hospitais contra transexuais e travestis. Então, se você sofreu algum tipo de preconceito, de violência, ou se você conhece alguém, Disque 100 ou procura a Ouvidoria do SUS e denuncie. Exato. E no dia 25 de janeiro, ao meio-dia, vai ocorrer a 5ª Caminhada Trans de São Paulo, com o tema Libera Seu Corpo. A concentração vai acontecer em frente ao MASP, na Avenida Paulista, e vai seguir até a Câmara Municipal de São Paulo. Então é importantíssimo todo mundo ir, a maior quantidade de pessoas que conseguirem se reunir aí para essa caminhada. Eu e Priscila estaremos lá. Estaremos lá. Marchar, vamos marchar. Uma boa Marchar. causa. Eu não vou estar lá porque eu vou estar no Nordeste, mas eu vou estar... Maravilhoso, Não, inclusive, pleno. eu tô vendo a agenda de caminhadas por lá pra eu que ir ótimo. também. Galera, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Foi importantíssimo. Muito Muito obrigado. obrigado. Vocês terem aceitado, terem Foi um prazer batido esse enorme. papo com a gente. Foi muito gostoso. Foi incrível. Bom, obrigada primeiramente por abrirem os espaços, eu acho que é incrível. Enfim, só acrescenta a gente abrir espaço para falar sobre diversos assuntos, e desse assunto principalmente, porque a gente tá Total. falando de pessoas que morrem todos os dias por puro preconceito e desinformação, e levar e ter pessoas que levem essas informações para grande massa, não só para dentro da nossa bolha, que eu acho que é o mais importante. A gente fala aqui sempre na nossa bolha sobre isso, e a gente tá conscientizando dentro da nossa bolha, mas a gente tem que levar para fora. Pra fora. E esses são meios de comunicação muito importantes que qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa Total. pode ouvir a qualquer momento, a qualquer hora. Ninguém precisa parar pra ouvir. Ouve aí lavando uma louça, fazendo alguma coisa. Então é isso. Abram cada vez mais espaços para as pessoas e deem voz às pessoas. E é isso que estão fazendo aqui, eu acho incrível. Então, obrigada por Imagina, abrir o gente, espaço. E Acho Sasha, que suas gente. redes pra quem As minhas quiser te redes, acompanhar. meu Instagram é @SashaHBK, Sasha com SH. Tem Twitter também, @Sasha com 2 As, HBK. Temos Facebook, Sasha Vilela. Temos, sei lá. Essas são as principais. Me acompanhem por lá que vocês vão saber de bastante coisa. A minha rede é simples, em todos os lugares, @transdiário.
É isso aí. Tá lá. Só você chegar lá, acessar e se sonho. informar, por favor. Gente, Tem os todos vídeos os dedos são- iguais, mas foi barrado. Os vídeos são incríveis. Maravilhoso. Eu tô viciada nos seus vídeos. Muito. Ai, tem a Sasha lá, Tem inclusive. eu lá, gente, Incrível. assistam. Esse vídeo é maravilhoso. Eu vou pôr o link desse vídeo na descrição, porque esse vídeo é fenomenal, gente. Vocês precisam ver. Muito. E muito obrigado a você que está nos ouvindo. Yes. Beijo, galera. Beijo, Brasil! Tchau. Beijo. Tchau, tchau.